Querido irmão, querida irmã, graça e paz habitem no teu coração nesta hora. Estamos reunidos para refletir sobre o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Mas antes, vamos orar. Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui novamente. E pedimos a Tua graça, o Teu amor, a Tua unção sobre nós. Derrama Teu Espírito para que possamos entender e falar de Tua palavra, para que possamos guardá-la em nossos corações e para que possamos viver a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Contamos com o Senhor. Precisamos do Teu auxílio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 1. Como nós falamos no vídeo anterior, Lucas ele vai atrás das testemunhas, ele vai buscando pessoas que conviveram com Jesus, que ouviram Jesus, que conheciam a história de Jesus, para que ele pudesse fazer este relato. E é isso que ele narra logo no início do seu Evangelho. Versículo 1. Visto que muitos empreenderam compor uma narração dos acontecimentos realizados entre nós, segundo o que nos transmitiram aqueles que foram, desde o começo, testemunhas oculares e se tornaram servidores da palavra, apóstolos, evangelistas, pareceu-me bem, também a mim, depois de me ter cuidadosamente informado de tudo, a partir das origens, escrever para ti uma narração ordenada, excelentíssimo Teófilo, a fim de que possas verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Vamos parar por um instante aqui. Lucas fala da solidez dos ensinamentos. O objetivo de Lucas é dar solidez, é dar firmeza àquele ensinamento que o personagem Teófilo recebeu. Quem é esse Teófilo? Provavelmente alguém da comunidade, alguém que conhecia Lucas, talvez alguém que estivesse apadrinhando financeiramente a obra que Lucas está escrevendo. Enfim, várias são as hipóteses. Porém, nós podemos pegar o termo Teófilo, o nome Teófilo, ele é composto de duas palavras em grego, theos e philos, que traduzindo livremente seria amigo de Deus. É claro que quando a gente pensa no Teófilo, a gente lembra do teólogo. Teólogo é aquele que estuda sobre Deus, que busca o conhecimento sobre Deus, mas nem sempre, infelizmente, o teólogo é um teófilo. Agora, teófilos, amigos de Deus, todos nós podemos ser. Você pode ser teófilo, eu posso ser teófilo, independente do nosso estudo, do nosso nível de formação, se nós conhecemos exegese ou não, isso não vem ao caso agora, porque todos podemos ser amigos de Deus. Se nós abrirmos desta maneira o Evangelho, nós podemos pensar então, o Evangelho segundo Lucas foi escrito para mim, foi escrito para você, foi escrito para aquela comunidade onde viviam os amigos de Deus. E Lucas faz como ele diz aqui, uma pesquisa e transmite ordenadamente, não necessariamente cronologicamente, mas ele ordena todo esse ensinamento com o objetivo de dar, como nós já falamos no início, firmeza, solidez ao ensinamento que aquela comunidade já havia recebido. É importante nós notarmos, acredito que tenha falado isso já, mas nós vamos repetir para frisar que cada evangelista tem um ponto de vista. E esse é o ponto de vista do evangelista Lucas para essa comunidade dos amigos de Deus. Vamos indo adiante, versículo 5. Havia no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. A sua mulher pertencia à descendência de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e seguiam todos os mandamentos e observâncias do Senhor de maneira irrepreensível. Vamos parar aqui por um instante. Vejam, irmãos, aqui Lucas está descrevendo estes dois personagens, Zacarias e Isabel,
um casal, e está dizendo da dignidade deste casal. Tanto Zacarias, ele fala aqui da descendência de Abias. Abias é narrado no livro de Crônicas. Então ele tinha uma linhagem, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes, de pessoas ilustres. E ela também era descendente de Arão, o irmão de Moisés, que oficiava junto a Moisés, oficiava no templo. Então são pessoas que têm história, são pessoas de, a gente poderia dizer, né, família de nome, pessoas honradas. E aí Lucas ainda frisa, além da prova histórica, vamos dizer, da prova familiar de dizer quem eles eram, Lucas ainda coloca o termo: ambos eram justos diante de Deus. Só para nós entendermos, aqui a gente costuma tentar explicar o Evangelho de uma maneira mais prática, mais próxima da nossa realidade. Seria mais ou menos como a gente diria de uma pessoa santa. Sabe aquelas pessoas que seguem o Evangelho de Jesus com a sua voz, fulano vive a santidade, fulana, né, exala a santidade nas suas atitudes, no trato com o próximo, no trato com o cônjuge, na sua vida com Deus. Esse termo que nós diríamos, nossa, fulano é santo, não é uma pessoa santa, né? Lucas está atribuindo o termo justo. A Sagrada Escritura chama de justo pessoas assim. Eles eram justos diante de Deus. E ele frisa, seguiam todos os mandamentos e observâncias do Senhor de maneira irrepreensível, ou seja, eles não falhavam. Eles seguiam a lei de Deus ali à risca. Eles eram daqueles que não faziam fofoca na porta da casa, daqueles que não prejudicavam o próximo, daqueles que viviam ali a observância da lei de Deus. Por que Lucas está dizendo tudo isso? Para dizer que eles eram pessoas, por assim dizer, dignas do olhar de Deus. O próprio nome Zacarias significa o Senhor lembra. E o nome Isabel, muitos vão traduzir, ou melhor, muitos não, alguns vão traduzir como Elizabeth, o termo, né, Elisheva. Isabel vai significar o quê? O meu Senhor prometeu. Então, se nós juntarmos o nome do casal, o Senhor se lembra do que ele prometeu. E mesmo tendo este nome, mesmo sendo honrados, mesmo sendo de uma família, de uma linhagem sacerdotal, entra o versículo 7. Mas eles não tinham filhos. E esse mas aqui vem dizer, apesar de todos, de seguirem tudo certinho, de fazerem tudo certinho, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Irmãos, para nós hoje é tranquilo uma pessoa de repente não ter filho, ou não aconteceu, enfim, são diversas circunstâncias. Contudo, para o povo de Israel, não ter filho significa que Deus não abençoou. Para o povo daquela época, o fato de não ter filhos significava dizer: ele não olhou para mim, ele não se lembrou de mim, ele não me prometeu. Entendem? E isso era considerado como um castigo, como dito para pessoas pecadoras, pessoas que não eram dignas do olhar de Deus. Então vocês imaginem a dor, e posso dizer isso com toda segurança, a dor na qual vivia aquele casal. Sobretudo a mulher, porque esse peso caía mais ainda sobre a mulher. Quer dizer, porque ela era estéril, como vai dizer aqui. Imagine todo o peso, toda a carga negativa que se caía, que vivia aquele casal, por dizer, imagina como se nós diríamos hoje, né? Poxa vida, eu faço tudo certinho. Eu não infrinjo as leis do Senhor, eu não faço errado, eu não faço mal para ninguém, e mesmo assim eu não sou abençoado. E mesmo assim eu passo por dificuldades. E mesmo assim eu passo por penúrias. E mesmo assim eu tenho problemas com os meus familiares. Você pode pensar qual a dificuldade que a gente pode ter, que poderíamos dizer isso dessa maneira. Poxa, eu faço tudo certinho. E mesmo assim, nós muitas vezes confundimos o seguimento do Senhor com necessária prosperidade, abundância, fartura.
ou com ausência total de conflitos. Na verdade, não é essa a lógica direta do Evangelho. Nós somos chamados hoje a dar um passo maior na fé, a entendermos como Zacarias e Isabel, que mesmo não sentindo ou não percebendo a bênção de Deus, eles continuaram. Eles continuaram sendo justos. Eles continuaram sendo fiéis. Eles continuaram seguindo fielmente todos os mandamentos e observâncias do Senhor de maneira irrepreensível. Porque o seguimento de Jesus, o seguimento do Senhor, não depende daquilo que Ele nos dá, e sim da nossa fé. Eu sempre digo isso para os irmãos. Se eu sigo Jesus, se eu sigo na vida da graça, porque eu sinto alguma coisa, ou porque eu sou beneficiado de alguma maneira, eu estou fazendo o seguimento pelo motivo errado. Eu sigo o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque eu reconheço, como diz Pedro em João capítulo 6, que só o Senhor tem palavra de vida eterna. A quem iremos? A quem seguiremos? Quantas vezes na minha vida isso também aconteceu? Quantas vezes nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, porque todos nós passamos por isso. Tantas e tantas vezes, onde nada mais me restava a não ser a amizade com o Senhor. E em todos esses momentos ele estava lá para me lembrar, mas você é meu amigo. Mais uma vez, há aqueles que podem objetar, né, dizendo, mas você era amigo do Senhor, passando toda essa necessidade. A minha amizade com o Senhor não está condicionada ao que Ele pode me dar. Isso não é amizade, se fosse assim. Isso seria interesse. Não é verdade? Não está condicionada a isso. E nesses momentos em que, tantas e tantas vezes, e sobretudo através da canção, nós poderíamos dizer, tudo se for. Uma canção do Marcos Almeida que diz isso, né? Não tenho mais tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora. Só tenho você. Que essa amizade com o Senhor, que nós somos chamados a experimentar hoje, experimentaram Zacarias e Isabel. Talvez eles pudessem rezar, orar dessa maneira. Senhor, nós não fomos abençoados com um filho, mas nós temos o Senhor. E nós continuaremos fiéis ao Senhor, simplesmente porque amamos o Senhor e porque o Senhor nos ama. Irmão, no dia de hoje nós vamos parar por aqui. A partir da manhã nós vamos ver o que Deus faz. O Senhor se lembra, o nome de Zacarias. Meu Senhor prometeu, é o nome de Isabel. Nós vamos ver do que o Senhor se lembrou, de que modo o Senhor se lembrou deles, de que modo o Senhor cumpriu a promessa e fez a eles. Amanhã nós vamos ver essa passagem. Por hora, que nós possamos hoje refletir por que eu sigo Jesus, por que eu escolhi o Senhor. Só Ele tem palavras de vida eterna. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.